Vamos lá? Você fala o quê? Vamos lá. Os indicadores econômicos. Tá. Aí temos, superávit fiscal em julho, 4 bilhões de dólares. Superávit fiscal nos últimos 12 meses, 1,38% do PIB. Quando você tem superávit fiscal, é que o governo arrecada mais do que gasta. Sim. Não precisa emitir, não precisa gerar dívida de títulos públicos e não precisa aumentar a carga tributária. 26 estados sobre 27, ou 26 mais o Distrito Federal, superávit fiscal. Sobre 5.568 municípios, 5.500 com superávit fiscal. Inflação de julho negativa, 0,68. Inflação de agosto negativa. Deflação, 0,36. A melhor desde 1998. Redução do preço do combustível, 19% entre julho e agosto. Projeção para 2022 de inflação 6,6% e caindo todas as semanas, segundo o relatório do Informe Focus. Temos mais um quadrinho aí, se a produção pode colocar. Desemprego em julho, 9,1%, o menor dos últimos 7 anos. Empregos gerados no governo Bolsonaro, 4,5 milhões. Toda a Argentina tem 5,8 milhões trabalhando. O governo Bolsonaro gerou 4,5 milhões em 3 anos e meio. Quantidade de pessoas empregadas, 98,7. Vai superar os 100 milhões antes de final do ano. Empresas abertas, governo Bolsonaro como saldo entre as abertas e as fechadas. 8 milhões e meio. Total de empresas ativas, superaram os 20 milhões. Crescimento da atividade econômica superou todas as expectativas. 1,17% em julho. Expectativa para o ano 2022... próximo a 3%, somente nesse ano 2022. Até agora, 2,52%. Me mostra um país socialista que tem esse resultado. E 2 anos de pandemia, né, Segredo? E a guerra com a Ucrânia. A guerra com a Ucrânia e ainda problema com os governadores e prefeitos, então, nadando contra a corrente. Mas aí a pergunta... que você fala, como com esses resultados, alguém pensa em botar outra coisa que seja diferente dessa? Pensa. que você fala, como com esses resultados... Alguém pensa em botar outra coisa que seja diferente dessa. Olá, meus amigos, meu nome é Adolfo Saxido e eu sou o ministro de Minas e Energia. Eu estava aqui pensando, em 2015 não tinha guerra, não tinha pandemia, não tinha crise hídrica e teve uma inflação de 10,4%. Mais de 1 milhão de brasileiros perderam o emprego. Sabe o que tinha em 2015? Tinha a Dilma, tinha o PT, tinha o partido do Lula e a candidata do Lula. Nesse ano, mesmo com crise hídrica, mesmo com pandemia, mesmo com guerra, o Brasil vai crescer mais que os Estados Unidos. A nossa inflação vai ser menor que a inflação americana. Nos últimos 12 meses foram gerados quase 10 milhões de empregos. Isso é Bolsonaro. Obrigado, presidente. O ministro Paulo Guedes afirma em um evento que, caso Jair Bolsonaro não seja reeleito, o Brasil pode seguir o caminho de países como Venezuela e Argentina. O Paulo Guedes está chamando a atenção para um ponto que nós já levantamos aqui várias vezes. Basta olhar para o resto da América Latina para perceber que Paulo Guedes tem razão. A Venezuela já foi um dos países mais ricos da América Latina. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. A Venezuela está afundada no caos, com um regime autoritário, pobreza, miséria. A Argentina já foi um dos países mais ricos no início do século XX, tinha um padrão de vida comparável ao dos países europeus. E aí a Argentina foi destruída por uma praga chamada peronismo, que é uma mistura de socialismo com fascismo, com sindicalismo, que domina a política da Argentina até hoje. O Chile elegeu um líder estudantil de 35 anos de extrema esquerda, sem qualquer experiência administrativa. E a Colômbia elegeu um ex-guerrilheiro que já prometeu liberar as drogas e soltar criminosos. O Paulo Guedes, como eu já falei aqui, é um dos melhores ministros que o Brasil já teve. A prova está aí. Depois de uma pandemia e no meio de uma guerra, a economia do Brasil cresce enquanto o mundo entra em recessão. Nossa inflação é menor do que a inflação dos Estados Unidos e do Reino Unido. O governo do presidente Bolsonaro é o primeiro desde a redemocratização que termina o mandato, gastando menos do que gastava quando entrou. Paulo Guedes disse: existe um erro acidental, existe muita gente que não tem competência para falar de economia e faz previsões sem pé nem cabeça que não se concretizam. Mas o mais importante é o erro proposital. É aquela grande parte da grande mídia que só sabe dar notícias negativas para criar uma narrativa política. As empresas estatais, buraco de 40 bi.
Lucro de 180, quer dizer, 220 bi a mais. O que será? Melhor gestão? Menos roubalheira? O que será? Agora, vamos sentar em cima disso e deixar apodrecer de novo? Não. Vamos privatizar, vamos seguir com o programa de privatizações, vamos continuar abrindo a economia, vamos continuar reduzindo os impostos. Qualquer brasileiro sabe o nosso plano. Ninguém sabe qual vai ser o outro plano. Pergunta qual é o outro plano. Cada hora eles falam uma coisa. Vou acabar com o Banco Central? Não, não vou acabar, não. Vou desprivatizar? Não, não vou desprivatizar. Não vou mexer na trabalhista? Não, mas acho que não vou, não. O que você vai fazer? Não vou botar todo mundo que a gente botava antes, porque nós precisamos de um arco de aliança política, não sei o quê. Vai dar a mesma coisa que deu antes. É o caminho para a miséria. Nós conhecemos o caminho para a miséria. Nós estávamos no caminho para a miséria. Nós estávamos há 10 anos sem crescer. Porque as pessoas falam como se fosse um paraíso perdido. As pessoas sonham com, sei lá, 2002, 2003, 2004, um paraíso perdido. Quer dizer, alguém trabalhou antes, produziu uma certa folga, teve um bom ambiente internacional, e aí as pessoas surfaram ali e acham que fizeram um trabalho extraordinário. Nós vimos o trabalho onde levou. Só demorou um pouco mais, só demorou 4 mandatos para fundar, porque tinha reservas. Agora pode acontecer a mesma coisa. A gente está deixando arrumadinho. Vai dar para afundar bastante de novo, se pegar outra vez. Então, eu tenho que falar isso, porque eu sou uma pessoa que chegou lá para ajudar. Estou vendo o pau comer, não estou em bolha nenhuma, sou um brasileiro. Acho que tem um presidente determinado, patriota, lutador. Maus modos, falei isso desde o início, eu também tenho, às vezes. Mas um coração grande, que quer acertar e quer fazer a coisa certa. E vejo essas previsões todas esfarinhando. A dívida PIB vai para 100%. Não. Vai para o mesmo nível que estava quando nós chegamos e enfrentamos 2 guerras. O déficit, populismo fiscal. Populismo fiscal? O primeiro governo que em ano de eleição tem Banco Central independente, não dá aumento de salário. Eu não entendi populismo fiscal. Populismo fiscal se a gente estivesse dando aumento de salário para todo mundo.